A implementação do Acordo de Cooperação Técnica entre o MPA e o MCTI se dará na área de atuação de cada partícipe norteados pelas seguintes diretrizes: subsidiar o MPA e o MCTI, suas agências e órgãos vinculados na formulação e execução de políticas públicas para o desenvolvimento técnico-científico e a inovação tecnológica da pesca e aquicultura nacional. Fortalecer e expandir a produção científica, tecnológica e de inovação voltadas para as áreas de interesse comum dos dois ministérios. Contribuir para a elaboração de planos, programas, projetos e ações e atividades que articulem iniciativas de apoio ao desenvolvimento científico e de inovação tecnológica para o desenvolvimento e aprimoramento da produção pesqueira e aquícola no país. E estimular a internacionalização das pesquisas nas áreas de pesca e da aquicultura por meio da cooperação e intercâmbio entre as instituições e grupos de pesquisas brasileiros e estrangeiros. Neste momento, os ministros... Neste momento, convidamos a proceder à assinatura das portarias interministeriais, Ministério da Pesca e Aquicultura e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministro de Estado da Pesca e Cultura, Helder Barbalho, e o Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Ouviremos agora o pronunciamento do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Bom dia, senhoras e senhores. Prezado Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, Helder Barbalho, prezada Ministra de Estado do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, prezado deputado federal, ex-governador Espiridião Amin, prezado Fábio Issa Vieira, secretário de Planejamento e Ordenamento da Pesca, prezado professor Jailson Andrade, secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, prezado Abraão Lincoln, presidente da Confederação da Pesca e Aquicultura, prezado Armando Burle, presidente do Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura, prezada Mônica Brick Pérez, diretora-geral da Oceana no Brasil. Minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. É com muita alegria e uma grande honra que venho aqui ao Ministério da Pesca e Aquicultura dar prosseguimento à cooperação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério da Pesca e Aquicultura, com a presença, quando
fizemos os primeiros entendimentos para a assinatura desse termo de cooperação e dessa portaria, quando da visita do ministro Helder Barbalho ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, acho que há cerca de 1 ou 2 meses. E as coisas, felizmente, marcharam para que essa cooperação ganhasse contornos legais, sua base jurídica, e o nosso objetivo é, a partir dessa semente, desse ponto de partida, ampliar a cooperação entre as duas instituições, entre os 2 ministérios, que tem também a presença do Ministério do Meio Ambiente pela ministra Isabela Teixeira. Toda a atividade humana exige o esforço e a presença da ciência, da pesquisa, da tecnologia e da inovação. A piscicultura, naturalmente, não podia constituir exceção dessa lei geral do desenvolvimento das atividades humanas. Em todas elas, quando nós incorporamos novos conhecimentos, novas formas e novos fazeres, nós valorizamos ainda mais, principalmente na economia, seja ela na economia de alta tecnologia ou nos empreendimentos de subsistência, quando nós incorporamos conhecimento, quando nós incorporamos novas técnicas. O Brasil é um país muito promissor. A pesca e a aquicultura no Brasil dispõem de vastos recursos que nos foram oferecidos pela natureza, pelo Criador. Nós dispomos de mais de 8.000 quilômetros de costa. Todas as nossas águas compreendem aquilo que nós denominamos de Amazônia Verde, ou seja, as jurisdições do Brasil nas diversas águas ao alcance do nosso território constituem mais ou menos um espaço correspondente à metade dos nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, dispomos de muita terra, mas também dispomos de muita água. Aproveitar essa água em função dos interesses sociais, dos interesses econômicos, dos interesses da ciência e dos interesses da pesquisa, é um desafio para o Brasil. Mas, da mesma forma que dispomos de um vasto território de águas salgadas, dispomos também de um vasto território de água doce, com tanta riqueza, com tanta biodiversidade ainda desconhecida quanto aquilo de que dispomos em água salgada. Só para ficarmos na região amazônica, quantos milhares, quantas dezenas de milhares de milhas de rios nós temos ali como uma dádiva da natureza. E se considerarmos as demais bacias do país, a Bacia do Prata, a Bacia do São Francisco, as nossas riquezas são incomensuráveis. E o uso dessa riqueza e a preservação dessa riqueza exige de nós ciência, pesquisa e técnicas avançadas. Colocá-las à disposição do nosso povo, usá-las para elevar o padrão de vida da nossa população, principalmente daquela que depende da pesca e da aquicultura, depende também do uso da ciência e do uso da tecnologia. É essa a nossa disposição por
a serviço do Ministério da Pesca e da Aquicultura, a serviço do nosso querido amigo e ministro Helder Barbalho. O nosso conhecimento, os nossos meios, as nossas instituições para a pesca e a aquicultura se desenvolvam de acordo com as mais elevadas expectativas do Brasil. Então, agradeço ao ministro Helder Barbalho, à nossa querida ministra Isabela Teixeira e a todas as senhoras e os senhores por propiciar esse momento. Muito obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento do ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, Helder Barbalho. Registramos e agradecemos a presença do deputado federal Francisco Chapadinha. Bom dia a todos e a todas. Querida ministra Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, querido ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, ministro Aldo Rebelo, gostaria de cumprimentar ao secretário de Planejamento e Ordenamento da Pesca, Fábio Azim, cumprimentar ao secretário de Políticas, Programas de Pesquisa e Desenvolvimento, Jailson de Andrade, cumprimentar o presidente da Confederação Nacional de Pesca e Aquicultura, Abrão Lincoln, cumprimentar ao senhor Armando Burli, presidente do Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura, cumprimentar a doutora Mônica Brick Pérez, diretora-geral da Oceana no Brasil, cumprimentar a todos os colaboradores do Ministério da Pesca e Aquicultura aqui presentes, colaboradores do Ministério do Meio Ambiente da mesma forma, cumprimentar colaboradores do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, cumprimentar representações da sociedade civil, cumprimentar a academia aqui presente, cumprimentar representantes do setor da pesca e da aquicultura em nosso país. Minhas senhoras, meus senhores, bom dia. Quando o governo federal e sociedade atuam juntos, o Brasil sempre avança. Não há obstáculo que não seja superado. Não há dificuldade que perdure. O que temos hoje aqui, meu caro deputado Esperidião Amin, deputado Chapadinha, representantes do Congresso Nacional, é um grande exemplo disso. A implantação dos comitês permanentes de gestão, mais do que atender a uma reivindicação antiga, é uma necessidade do Brasil. Sem exagero algum, podemos dizer que estamos inaugurando um novo tempo na história do setor pesqueiro nacional, calcado na transparência, na eficiência e, sobretudo, na ampla participação. E este é o nosso caminho para acabar com a fragilidade do ordenamento e a sobrepesca de várias espécies. Ao adotar estas diretrizes, estabelecidas desde 2009, teremos avanços importantes, fundamentais quando o Brasil precisa gerar emprego e renda para a sua população, garantir a segurança alimentar dos brasileiros sem abrir mão da sustentabilidade ou de promover a qualidade de vida de pescadores e pescadoras. O sistema de gestão compartilhada será otimizado a partir da reorganização dos 21 comitês permanentes de gestão em 11 fóruns participativos, 9 CPGs e 2 câmaras técnicas. Para termos mais agilidade e eficiência na gestão, podem ser criadas várias outras câmaras técnicas ou grupos de trabalho, sempre compostos
por 50% de representantes do governo e 50% da sociedade civil. Cada CPG possuirá ainda um subcomitê científico e um outro de acompanhamento. O subcomitê científico contará com os pesquisadores mais capacitados no país, que subsidiarão os debates e decisões. Já o subcomitê de acompanhamento irá monitorar e avaliar se as medidas de ordenamento estão sendo cumpridas, indicando eventuais necessidades de revisão ou adequação. Quero falar, inicialmente, da nossa parceria com o MCTI, com o ministro Aldo Rebelo e todos que compõem o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e também com o CNPq. Por meio dessas parcerias, vamos garantir a realização de pesquisas indispensáveis ao sucesso destas iniciativas. Serão realizados um amplo chamamento através de edital de pesquisa direcionadas para o estudo dos recursos pesqueiros em todas as suas dimensões, ambiental, social e econômica. Serão disponibilizados 12 milhões de reais até o final de 2016 para investir nos subcomitês científicos. Recursos estes que poderão ser utilizados no financiamento da produção de informação técnica e científica, assegurando tanto a conservação dos estoques como a sustentabilidade da atividade pesqueira. Assim, organizações não governamentais, movimentos sociais que representam a proteção de ecossistemas e o governo, que representa o interesse de toda a população e das gerações futuras, podem atuar conjuntamente, atendendo às especificidades da pesca e à diversidade de todas as regiões brasileiras. O Ministério da Pesca e Aquicultura tem atuado para aprimorar os instrumentos de controle, monitoramento e fiscalização, e, em especial, levantando informações e estatísticas sobre a pesca. Sem esse trabalho, não é possível planejar o desenvolvimento do setor. Assim, estamos garantindo todos os elementos necessários para que o acesso e o uso dos nossos recursos ocorram de maneira a não comprometer os estoques. Ao tirar amarras, solucionar dificuldades pelo diálogo, apoiar pescadores de verdade, respeitando as suas culturas e seus modos de vida, o Brasil se transforma para ser, de fato, o país do pescado. Gostaria, nesta oportunidade, de me confraternizar com a ministra Isabela, e, ao citá-la, ministra Isabela, gostaria de fazer uma referência a todos os colaboradores do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente, fazendo um destaque aqui ao Hugo, que foi uma figura importante nesse processo de construção. A harmonia construída nestes 8 meses criou a oportunidade para darmos mais este passo na construção do setor pesqueiro que todos nós queremos, estruturando, sustentável e com capacidade para se tornar mais uma força da economia brasileira. Quero também agradecer à presidenta Dilma pela confiança e pela oportunidade que temos de escrever a história, deixando um legado na atividade pesqueira brasileira que, a partir de hoje, entra na idade adulta e se equipara a todas as nações que fazem na pesca uma gestão profissional, sustentável e com responsabilidade. Abro um parêntese para agradecer a nossa equipe do Ministério da Pesca e Aquicultura. Seguramente a história vai registrar este momento na atividade pesqueira do nosso país e, muito provavelmente, ao citar a história, vão dizer que foi na gestão da presidenta Dilma, do ministro Helder, da ministra Isabela, do ministro Aldo, e seguramente nós só poderemos estar sendo citados neste capítulo da gestão pesqueira e da atividade pesqueira no Brasil, porque foram muitos Joãos, Marias, Fábios, muitos anônimos que seguramente foram fundamentais para que este momento pudesse estar sendo aqui vivenciado. Eu quero, de público, agradecer que, se não fosse o envolvimento e o trabalho de todos vocês,
nós não estaríamos aqui, nesta oportunidade, tendo o privilégio de viver este momento. Ainda é cedo para comemorar resultados, mas não para acreditar que as conquistas virão. E é para isso que vamos continuar trabalhando, juntos, porque é só assim que o Brasil avança. Parabéns a todos que contribuíram e colaboraram com este momento. Muito obrigado. Agradecemos e registramos a presença do deputado federal Ronaldo Benedetti. Neste momento, ouviremos o pronunciamento da ministra de Estado do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Político também. Essa foto de Bom dia a todos. Gostaria, inicialmente, de saudar aqui o ministro Helder Barbalho e também o ministro Aldo Rebelo, e vou saudá-los na condição de amigos, e não só de parceiros no governo da presidenta Dilma Rousseff. Aproveito para cumprimentar o senhor Abraham Lincoln e cumprimentar também o Armando Burli, aqui representando o setor, e, obviamente, um especial cumprimento ao governador Espiridião Amin, que representa aqui o Congresso Nacional e representa uma visão da importância da pesca no Brasil como uma condição de desenvolvimento sustentável do nosso país e de inclusão social. Também quero cumprimentar, tecnicamente falando, o doutor Fábio Azim e a doutora Mônica Brick, que aqui representa a Oceana e representa o segmento técnico-científico e da sociedade civil, que se organiza cada vez mais em torno de resultados sustentáveis do nosso desenvolvimento e em torno do conhecimento técnico-científico. Eu vi atentamente todas as falas e as colocações, e, obviamente, eu não vou aqui reiterar o momento histórico que vivemos. Eu prefiro falar do futuro. Isso, para mim, é uma agenda passada. Por que eu digo que isso é uma agenda passada? Embora tenha um esforço muito grande para construí-la. Porque, como eu estou no governo desde 2008, mas na condição de ministra desde 2010, eu quero dizer aqui ao doutor Abraham Lincoln que a relação, desde a criação do Ministério da Pesca, esta pauta estava já definida desde 2010. E talvez eu tenha encontrado a determinação no ministro Helder de fazer acontecer. E digo isso com muita tranquilidade, porque, quando começou o governo da presidenta Dilma, eu me lembro que eu procurei 26 ministros da esplanada do Ministério, ministros esse, governador, que eu tinha agenda comum, eu tinha temas, e a gente chamou isso de agendas bilaterais. Na primeira reunião foi exatamente com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, aliás, chamava-se Ministério de Ciência e Tecnologia, não tinha inovação. Inovação foi a presidenta Dilma, que acrescentou, e o ministro, até na época, era o ministro Mercadante. E ali nós pactuamos uma agenda de trabalho da necessidade de ter a ciência e tecnologia e depois a inovação num alinhamento maior com as políticas ambientais do Brasil. E vice-versa. Por essa pactuação, que tem alguns representantes do Congresso, nós aprovamos a Lei de Acesso a Recursos Genéticos, a nova Lei da Biodiversidade, que é a base da bioindústria. E montamos todo um novo sistema de geração de conhecimento com autonomia para o Ministério de Ciência e Tecnologia tomar decisão a respeito das pesquisas, das autorizações de processo de pesquisa e geração de conhecimento no país. Processo esse que no passado não existia. Era um processo que chegava a raias da loucura de nós termos pesquisadores da Embrapa, da USP, pesquisadores das grandes instituições científicas desse país, multados por crimes ambientais, exatamente pela ausência da regra ou pela discricionalidade de alguns, em torno de fazer mais bem feito do que a lei determina que possa ser feito. Tá? Mas, enfim, eu estou dizendo isso porque, nos últimos 5 anos, nós estamos vendo fazer um trabalho no Ministério do Meio Ambiente, não só de aproximação dos ministérios, de termos de cooperação, etc., mas, de fato, de buscar uma agenda com conteúdo e
acabando com aquilo que eu várias vezes sinalizei, chamado o achismo ambiental. Tá? E talvez esteja aqui hoje, nesse momento, com o setor da pesca, com o meu amigo Helder. Mas veja aqui o meu amigo Aldo Rebelo, que nos conhecemos numa situação, vamos chamar assim, de duelo, de conflito e de polarização. E fomos capazes, no âmbito do Congresso Nacional e com a sociedade e com a ciência, de construir a convergência, que é a famosa disputa do Código Florestal, que, segundo muitos, é o maior debate do Congresso Nacional, foi o maior debate do Congresso Nacional depois da Constituinte. Então, mostrando a envergadura da importância dos temas para a agenda de meio ambiente e para a agenda de desenvolvimento do país. Não existe produção sem proteção. E não existe proteção sem produção. Acho que o ministro Aldo Rebelo, quando fala da necessidade de conhecermos as nossas riquezas e valorizá-las para o potencial do nosso desenvolvimento, no fundo, ele está explicitando a necessária aliança que precisa existir num país mega diverso como o Brasil, o maior do mundo, a aliança entre proteger e produzir. Produzir e proteger. E o fazê-lo com inclusão social, com o fim das desigualdades regionais e num olhar mais estratégico sobre o desenvolvimento regional desse país. Tem vários Brasis no mesmo Brasil. O Brasil conhece muito pouco os seus vários Brasis. As políticas públicas têm por dever aproximar essa diversidade de realidades e fazer com que todos os brasileiros compreendam o desafio de desenvolvimento do nosso país. Por isso, a importância do que está colocado aqui não é só técnico e científico. É a importância, lutamos muito para podermos, o Ministério do Meio Ambiente, ter uma ampliação da participação da sociedade civil no CPGs. Isso não foi trivial. E a graça da sensibilidade do ministro Aldo Rebelo, isso se fez... Helder Barbalho, casei vocês, hein? Que loucura. Helder Barbalho. Chamei Helder Rebelo, Helder Barbalho. Caramba! Eu fiz literalmente uma coisa da biodiversidade, ou seja, potencializei os genes mais competitivos e vão sobreviver. Então, acabei de dar o futuro aqui. Tá? Mas, efetivamente, foi graças à sensibilidade do ministro Helder que foi possível que isso esteja acontecendo hoje na assinatura dos atos que nós fizemos em conjunto. Muito precisa ser feito, isso é o primeiro passo. O Ministério do Meio Ambiente precisa que isso aconteça porque nós somos responsáveis perante as convenções internacionais para falar a respeito da diversidade ou da biodiversidade brasileira. E não podemos fazê-lo sem ciência, sem conhecimento, sem inovação, sem tecnologia. Muitas vezes, os quadros que nos apresentam são quadros negativos e nós conseguimos reverter para uma agenda positiva pelo país. Nossa responsabilidade, a minha lealdade como ministro de Estado é ao país e à presidente da República. Eu não faço política para muitos, para poucos, eu faço política para todos. E é por isso que o Ministério do Meio Ambiente vem mudando nos últimos anos, e é por isso, governador, que quando eu digo ao senhor que eu dou a minha palavra, eu cumpro a palavra que eu dou. Diferente de muitos que me antecederam, não só no Ministério do Meio Ambiente, mas nesse ministério, que não fizeram as entregas prometidas. E a área ambiental ficou a dever, porque fica na tomada de decisão os dois ministros sem a robustez do conhecimento técnico-científico necessariamente tornado disponível para a nossa tomada de decisão. Como também é importante romper, e eu acho que é uma expectativa política que eu tenho do CPG, os grupos de interesses em torno de pesquisadores, em torno de encaminhamentos e mesmo em torno da pesca. É preciso ter transparência na tomada de decisão do setor público. É preciso dizer por que acontece de um jeito e por que não acontece de outro jeito. É preciso dizer que as coisas custam dinheiro e que é preciso dizer como é que se gera emprego com base sólida, com segurança jurídica. Do investidor que vem para cá querer investir em inovação, investir na nova pesca, ao ribeirinho, que está esperando por isso para que a gente possa ter condição de valorizar o seu conhecimento e dar uma vida mais sustentável, mais digna para essas pessoas. O desafio vai da pesca industrial à pesca artesanal. E a responsabilidade que esse Ministério tem com essa envergadura política de trazer para uma agenda de desenvolvimento, não aquilo que é óbvio, a piscicultura, a aquicultura, mas as soluções para que o óbvio seja, de fato, um ativo de qualidade de vida e desenvolvimento do nosso povo. Então, o Ministério do Meio Ambiente é um aliado disso. O Ministério do Meio Ambiente, ao fazer, eu estava ouvindo meu amigo Aldo falando da diversidade biológica, com que orgulho, né? Falando dos rios, falando das águas, falando também dos oceanos, a Amazônia Azul, como
os nossos amigos militares se referenciam, mas, fundamentalmente, não é trivial sair de um arranjo em que nós tínhamos a antiga SUDEP, isso passar para o IBAMA e isso depois vir para o Ministério da Pesca. Eu dei a sorte ou o azar de viver tudo isso. Eu me lembro quando foi criada, a SUDEP foi extinta e foi criado o IBAMA, e que todo mundo foi para dentro do IBAMA. E os funcionários da SUDEP usavam um carimbo ex-SUDEP, porque se negavam a ser da parte ambiental. Depois viraram IBAMA. E quando se criou o Ministério da Pesca, na realidade, ao invés de fazer um carimbo ex-IBAMA, resolveram vir trabalhar no Ministério da Pesca. E é fato, muitos estão aqui, alguns, inclusive, geneticamente modificados, deputado. Tá? Isso é muito interessante. Né? Conseguem se desdizer no tempo, mas eu tenho memória. Então, eu vejo que esquecem que a ministra passou por tudo isso e eu sou colega de carreira deles. Então, é óbvio que a gente sabe diferenciar onde estão os pequenos interesses e os grandes interesses. O CPG tem a ver com os grandes interesses, com a grande política, com os novos caminhos de desenvolvimento. O CPG também tem a ver com uma nova capacidade política do Ministério da Pesca de lidar ainda com outros gargalos na agenda, como a questão a área de reprodução da lixeira na Foz Amazônica. São assuntos pendentes. Resolvam isso. É impossível achar que 2 ministros tomam decisão sem um olhar crítico e robusto de ciência, de conhecimento, e um olhar político baseado também nas questões sociais e nas questões de desenvolvimento econômico. É preciso também que se resolva a questão de medidas mitigadoras de redução de captura de pesca acidental. É um absurdo, porque ainda não tem solução sobre isso. É preciso também tratar com a redução de desperdício. É absolutamente estratégico que faça-se a valorização do pescado. Tá? E aí, ganhar mais com pescando menos. O Aldo falou disso aqui. Tá? É preciso que a gente tenha um fortalecimento do manejo comunitário, com regras claras para que essas pessoas não sejam exploradas. Como muitas vezes nós vemos nas agendas que nós, pela área ambiental, expomos junto com a Polícia Federal, mostrando os malfeitos em torno da exploração de muitos pobres nesse país. É preciso ter transparência. E, para isso, precisa ter participação. E, para ter participação, precisamos ser eficientes. E, para sermos eficientes, precisamos de uma nova base de diálogo político, que é isso que está acontecendo nesse momento, ou consolidando, ou que vem acontecendo desde janeiro, quando o ministro Helder e o ministro Aldo assumiram. O Aldo, eu fui procurado para falar sobre clima, mas, mais do que isso, temos uma agenda enorme pela frente. Enorme pela frente. E não é possível fazer política ambiental nesse país sem uma parceria com as instituições do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mais do que uma parceria, sem a geração do conhecimento de que a institucionalidade da ciência e tecnologia nos traz. A mesma coisa o ministro Helder acabou de sinalizar nessa parceria com o ministro Aldo. Mais do que isso, eu acho que, Helder, se tem um desafio que isso aqui é superado, é consolidar o novo sistema de estatística pesqueira. Eu não quero que isso vai... A modernização, a consolidação desse sistema terá implicações, inclusive, na modernização do licenciamento ambiental feito pelo IBAMA. Nós temos que acabar com isso do ponto de vista de, que eu chamo, tomar de decisão de puxadinho. O Ministério tem que ter um sistema de estatística pesqueira, com toda a transparência, com todas as instituições envolvidas, porque só se faz um país democrático com instituições fortes. E as instituições públicas trabalham para a sua sociedade. E aí é possível a gente explicitar os chamados trade-offs, as diferenças que existem entre pesquisadores em conhecimento. Não dá para trazer para a mesa um estudo feito parcial com o interesse de uma universidade especificamente. Porque a reação contra isso é absoluta e paralisa. Então, é melhor ter uma construção de baixo para cima, institucional, como eu sei que você está dedicada a consolidar e deixar isso como um legado seu. É absolutamente importante termos observadores científicos a bordo. Tá? Isso tem a ver com monitoramento e tem a ver com pesquisa. E tem a ver com transparência na ação da fiscalização. Não somos um país de faz de conta, isso eu tenho plena certeza. Tá? Absoluta convicção disso. Somos um país com grande capacidade instalada de promover o desenvolvimento sustentável e, mais do que isso, de fazer que a gente possa trabalhar politicamente com a agenda de convergências
e não a agência das assimetrias. Eu não acredito em situações políticas de polarização. Quem polariza gosta de viver de problema. Quem constrói convergência gosta de viver de solução. Foi isso que nós fizemos juntos, construímos as convergências, e eu tenho certeza que nós ganhamos, porque você só vai ligar para mim, como você ligou há 15 dias, para me dar um beijo e dar os parabéns, mas mais do que isso, o Brasil ganha. E o meio ambiente global ganha, porque já que o meio ambiente no Brasil é um dos mais importantes do planeta, é por aí que a gente também faz a diferença. Tá? Então, eu quero agradecer as equipes técnicas, aqui na sua equipe, em nome do Fábio, na minha equipe, em nome do Marcelo, do Hugo, da Ana Cristina, o pessoal da Secretaria de Biodiversidade, do Instituto Chico Mendes, enfim, todos que fizeram um esforço, e também do IBAMA, está aqui o Paulo Fontes, a presidente do IBAMA não pôde estar aqui agora, de mudar esse mindset em relação às políticas de sustentabilidade da atividade pesqueira, mas, antes de tudo, de conservação da ictiofauna no Brasil. Então, sejam, acho que, muito bons trabalhos, eu posso desejar isso. Por favor, me gerem informações objetivas que facilite a gente assinar os atos interministeriais, porque é absolutamente estressante. Vocês não podem imaginar como eu reclamo, e como ele reclama para mim, eu reclamo dele. Então, os dois ficam reclamando, agora a gente só vai ligar para dizer assim, te amo profundamente, entendeu? Você é ótimo, você é sensacional, como eu sou agora com o Aldo. Muito obrigada a todos.